Um dos maiores apresentadores da televisão paraibana, com mais de 30 anos de carreira, inovou na comunicação com programas de auditório. Eu estou falando de Jota Ferreira, um ícone na comunicação paraibana. Daqui a pouquinho, porque antes eu vou falar de Thelma Noivas, que me veste mais uma vez neste programa. Olha só, gente, que sensacional. Não tem como ficar feio com uma roupa assim, não é verdade? Olha só que bacana. E roupas como essa você encontra lá na Thelma Noivas, que fica lá na Praça da Paz dos Bancários. Tudo para você que vai se formar, para você que é debutante, atenção meninas, e até mesmo para você que vai casar, tanto o homem quanto a mulher, noivo, noiva, não tem importância, em Thelma Noivas tem tudo. Vá agora mesmo em Thelma Noivas ou agende uma visita. Jota Ferreira, meu irmão, obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui no programa. E antes da gente começar a entrevista, eu sou um cara que eu prezo muito a questão da gratidão. E você foi um dos primeiros a me dar oportunidade no quesito de televisão. Eu lembro que quando a gente se conheceu, foi lá no teatro do centro da cidade. Você, o Eduardo Paiotto, a gente passou uma noite inteira de gravação. A gente começou às 18 horas, fomos até praticamente meia-noite. Inclusive foi naquele dia que o Baltazar veio se apresentar. Que o Baltazar é uma figura único. Então eu queria começar já esse programa de hoje agradecendo publicamente a você pela primeira oportunidade que me deu de estar nos bastidores ali do seu programa e tentando, da melhor forma possível, fazer com que ele crescesse cada vez mais. Muito obrigado. Meu amigo Jodson Cássio, muito boa tarde a todos que estão acompanhando esse programa. É com muito prazer que estou aqui e você não tem que me agradecer porque nós estamos aqui para isso, porque é tudo tão passageiro que se você não fizer o bem a ninguém, você passou pela vida, foi embora e ninguém vai lembrar de você, porque ninguém lembra pelo mal que você fez, lembra pelo bem que você fez. E nós estamos aqui ainda hoje exatamente por conta desse bem que a gente faz, porque se eu tivesse feito mal para você, jamais você teria me convidado para vir aqui para a gente bater um papo, trocar uma ideia e dividir uma experiência, não é? Quero agradecer aqui mais uma vez a você, agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, porque creio que por você ser um jovem apresentador que está aí no batente, você conta com um público muito bom. Sensacional. Jota Ferreira, que você teve um programa que foi exibido na TV Miramar, Canal 4, em João Pessoa, chamado De Olho na Cidade. Você quer saber dele? Nesse programa, você colocou, inclusive, o Marcos Antônio, o Águia, que hoje está como repórter. Conta aí, e era um programa independente. Eu quero saber como é que, primeiro, como é que... A gente sabe que você veio do rádio e depois vem surgindo aos poucos para a televisão, mas o que foi que te levou a querer montar o programa De Olho na Cidade na televisão? Deixa eu te explicar aqui. Eu estreiei na televisão no finalzinho do ano de 88, no dia 20 de setembro de 1988, no Canal 10, TV O Norte, que era TV, Jornal e Rádio. Hoje é TV Manaíra. E eu estreiei na televisão com o programa de auditório, Super J Show. Mas o meu sonho não era só o auditório. Meu sonho era um programa diário de Olho na Cidade. E com 8 meses do meu programa Super J Show no ar, um sucesso, digo isso sem... Foi um dos primeiros da Paraíba. Sem querer ser mais que ninguém, mas já um sucesso consagrado, um programa já consolidado. Aí eu vou e converso com o dono da televisão, num fim de ano, a respeito do De Olho na Cidade. Ele disse, você quer começar quando e de que hora? Eu tinha programa às 8 horas da manhã na Rádio Arapuã na época, programa Jota Ferreira de 8 ao meio-dia na Arapuã. E aí eu disse para ele, se for de 6 às 8 da manhã, para mim é bom, porque eu já saio do rádio, da televisão, vou direto para o rádio, e na televisão já chamo para o rádio. E aí ele disse, então, você faça a sua produção e eu vou lhe dar o espaço.
Nesse horário era o programa do padre, o Padre na TV. Padre Albeni, que hoje trabalha na TV Master. Gente fina, pessoa pela qual eu tenho muito respeito. Então, assim, eu fui fazer o programa de 6 às 8 da manhã. E o programa foi um sucesso. Um programa De jornalismo, olho, policial, um programa de solidariedade. Exatamente, um programa cuja atração era apenas eu no ar, não tinha externa. Então eu botei um telefone e se alguém quisesse informar do fato policial, entrava no ar pelo telefone. E aí repórter era o povo. O repórter era o povo. E aí o programa emplacou. Quando eu digo emplacou, porque a gente vendeu bem o programa, o departamento comercial era meu, quem vendia era eu, e o programa vendeu bem, a ponto do dono me chamar e dizer, olha, Jota, o teu programa é sucesso, eu tenho o programa Status, de meio-dia às 2 da tarde. Você acabou superando todos os programas aqui da grade. Faça o seguinte, não me pague 1 centavo do Super J Show, nem me pague também desse De Olho na Cidade que você tem de manhã. Agora, você vai ter que fazer De Olho na Cidade para mim de meio-dia às 2 da tarde. E aí nós ficamos com os 2 horários. O meu de manhã, De Olho na Cidade, primeira edição e segunda edição, de meio-dia às 2. Aí passou a ter a externa. O repórter era apenas eu, na externa e no estúdio. E eu fazia as 2 coisas. Chamava o seguinte, o repórter de cabine e o repórter de externa. Cabine é errado, mas a turma falava no tempo, usava a mesma linguagem. De forma que o tempo passou, eu convidei Samuca Duarte. Já para o De Olho na Cidade. Sim, De Olho na Cidade de meio-dia às 2. Aí o Samuca Duarte aceitou, veio ser o meu repórter, está na internet, está no YouTube. Esse material está no YouTube. Então, o seguinte, aí veio o Samuca. Mais na frente, o Marcos Antônio me procurou e disse, Jota, me dê uma oportunidade de ser seu repórter. Eu disse, no rádio ou na TV? Ele disse, em qualquer um. Ele era locutor da porta de loja, do carro de som, ele fazia propaganda no carro de som, falava na porta de loja, e tinha um programa numa rádio alternativa. São essas rádios que têm as caixinhas de som nos postes. Então, ele me pediu essa oportunidade e eu falei para ele, olha, vou te colocar no rádio. Depois, dependendo do teu desenrolado, do teu desenvolvimento no rádio, a gente transfere para a televisão. Ele disse, tudo bem. Marcos Antônio foi o primeiro repórter policial de externa na televisão. Aliás, no rádio, FM, que só existia no AM. Ele foi o primeiro repórter policial de rádio FM. E passou um bom tempo comigo lá. Depois eu me transferi da Arapuã para 92, que hoje é FM Sucesso. Lá eu fui diretor, fui apresentador e levei o Marcos Antônio para lá. Em seguida ele se transferiu para o Sistema Correio, que ainda não tinha televisão, era só rádio. E ele foi e trabalhou lá um bom tempo. E o tempo passou, eu fiz TV O Norte, que era SBT o tempo todo. Depois a TV O Norte vira TV Manchete e o SBT vai para Tambaú, que tinha pouco tempo, eu digo 2 anos mais ou menos de inaugurada, 2 anos mais ou menos que entrou no ar, TV Tambaú, e já entrou com o SBT. Foi quando o Norte perdeu o SBT e foi ser Manchete. Aí o diretor, o superintendente, o senhor Paulo Monteiro, se estiver nos acompanhando agora, manda um abraço forte, porque ele tem um grande respeito. Me procurou e disse, por que você não vem aqui para a TV O Norte, para a TV Tambaú? Eu digo, olha, eu tenho um compromisso lá na TV O Norte. Meu contrato lá são de 10 anos. E eu só tenho lá uns 4 ou 5 no máximo. Mas a gente pode ver isso aí quando terminar o meu contrato. Ele disse, não te preocupa, que a tua próxima casa vai ser essa aqui. Mas de um jeito. E nós ficamos na TV O Norte, continuamos na TV O Norte. E sempre que eu ia almoçar com o dono da TV O Norte,
que ele era difícil assim de se reunir com os funcionários. Ele partiu já para a vida espiritual, o doutor Marconi Góes, que em memória eu tenho um grande respeito pelo tratamento, pela maneira como ele me tratava, e ele, para ele, eu era o melhor apresentador da televisão brasileira, não era da Paraíba. E sempre que eu ia almoçar com ele, ele dizia: rapaz, estou sabendo aí que você conversou com o Paulo Monteiro, da TV Tambaú, mas não me deixe na mão, fica tranquilo, que aqui está tudo bem, que você precisar estar comigo. E o tempo passa, a primeira pessoa de João Pessoa convidado para trabalhar no sistema Correio de Comunicação, televisão, fui eu. Fui procurado pelo Alexandre Gilberto e ele disse: Jota, eu encontrei com ele na rua por acaso. O cidadão bateu no meu ombro e disse: olha, aquele rapaz ali está querendo falar com você. Quando eu olhei, era o Alexandre. E o Alexandre disse: Jota, por que não bota aquele programa de olho na cidade, lá na nossa TV, rapaz, na TV Correio? Vai entrar no ar para o mês, e tu vai para lá, vamos lá conversar e tal. E o Luiz Otávio vai e publica uma notinha na coluna dele, que o Luiz Otávio era colunista social. Outra pessoa que eu me relacionei muito bem com ela e tenho muito respeito em memória é Luiz Otávio Amorim, de forma que aí eu chegava aos ouvidos do dono da TV O Norte, o Marconi Góes de Albuquerque: mas, Jota, você esteve lá pela TV Correio? Eu disse: não tive, na TV Correio nem entrar no ar ainda, entrou, doutor? Eu disse: não, mas Luiz Otávio está dizendo que quem viver verá, na estreia você por lá. Eu digo: não tem nada certo. Eu conversei realmente, foi uma conversa assim muito rápida e Fechou? não fechei negócio com ninguém. Aí fiquei. A TV O Norte, toda a vida, que ela era uma TV dos diários associados, era um condomínio. Tinha problemas na justiça. Marconi Góes se afastou. Quando ele se afastou, eu fui no barco dele, me afastei também. Aí foi quando Paulo Monteiro ligou: Jota, e agora? Você deixou a TV O Norte, ela está com uma programação direta, direto, virar a chave para a rede Manchete, e você está fazendo o quê? Eu digo: ó, eu dou uma passadinha aí e converso com o senhor. Aí fui lá, acertei com ele o programa Super J Show. E aí me transferi para lá com o Super J Show. Só enquanto Marconi Góes se resolvia na justiça com a TV O Norte. Quando ele se resolveu, ele disse: Jota, o estúdio foi fechado quando você saiu e você é quem tem a chave. Você vai abrir e voltar o programa lá, que a gente tem um contrato de 10 anos. E aí eu apertei a mão do doutor Paulo Monteiro, com 2 anos que estava lá, e disse: olha, estou retornando para a TV O Norte, Canal 10. Mas, Jota, lá era SBT, perdeu para a gente aqui o SBT, lá virou Manchete, perdeu a Manchete para o sistema Correio de Comunicação e agora virou Bandeirantes. Eu disse: é bom porque eu já trabalhei na Manchete, né? Trabalhei no SBT 2 vezes. Já cresceu o currículo. E agora vou trabalhar na Band, né? Quando a TV O Norte voltou com a programação local, já foi Record. Aí eu ia ser Band e foi Record. Aí eu fiquei. Depois a TV Manchete sai do ar e a TV O Norte perde a Nacional Record para a Correio. Correio pega a Record e a Band vem para o Norte. E está até hoje, que hoje lá é Manaíra, mas ainda é Band. E aí eu trabalhei aí com a bandeira Band, fiquei a vida inteira, mas em seguida Marconi Góes perde definitivamente. E como falavam que eu trocava figurinhas com Marconi Góes, até porque eu sou amigo da família dele até hoje, o pessoal que assumiu o grupo não me aceitava. E aí eu fiquei fora total. Aí fui fazer só o rádio, né? Aí fui para 92, fui primeiro para aquela Líder em Santa Rita, onde o Tony Show trabalha hoje. Depois fui para 92. Depois da 92 eu fui para 107 Miramar. E na Miramar eu fui diretor e descobri que existia uma concessão de uma TV educativa. Mexendo na documentação, eu encontro e tinha apenas 6 meses para botar no ar. Caso contrário, perderia a concessão, porque já tinha muita gente concorrendo, gente daqui da Paraíba concorrendo. E eu vou para o diretor superintendente e digo: pastor Edivan,
Você sabia que você tem uma televisão, rapaz, e não bota no ar por quê? Ele se tem, Jota, disse, olha aqui, FM 107 e TV Canal 4. Aí ele observou e disse, eu digo, agora o senhor viu que o senhor tem aqui uma determinação da Anatel, dizendo que se não entrar dentro de 6 meses no ar, o prazo está se esgotando, você perde essa concessão? Aí ele, quando verificou, disse, vamos botar no ar. E aí nós botamos no ar, numa situação precária, tanto é que a Anatel determinou um tempo, disse, ó, vocês terão um prazo para botar uma imagem de qualidade, porque essa imagem está agredindo o telespectador. Que a imagem preto e branco, televisão toda colorida, não é? Mas lá o equipamento estava colorido, depois ficava preto e branco, e o alcance pouco, daí a pouco chovia e tal, o cara vem, quando você está agora na TV chuveiro, Jota? Eu digo, estou por lá dando tempo. Resultado. E nós ficamos na TV Miramar e a gente acabou dando ibope, viu? Eu já cheguei ao 2º lugar na TV Miramar, na TV O Norte fui primeiro lugar absoluto 5 anos, no rádio eu fui primeiro lugar absoluto de 8 ao meio-dia, 6 anos, que quando a Rádio Arapuã passou para o João Gregório disse, Jota, tu sabia que tu fosse 6 anos consecutivos primeiro lugar no teu horário? E você sabe, você veja o que é a pesquisa. Ele chegou para mim e disse o seguinte, tu sabe que na pergunta, você ouve qual o comunicador da sua preferência, o povo disse que é você fora do ar, o cara disse que é você ainda? Isso muito me alegrou, mas não me subiu para a cabeça. De forma que, quando a TV Miramar passou para o João Gregório, e aí melhorou a qualidade de imagem, porque ele fez um investimento de imediato, melhorou a qualidade de imagem, e aí o nosso programa de Olho na Cidade entrou no ar de 6 às 8 da manhã, quer dizer, o horário de quando começou nas antigas. E aí eu fiquei o tempo todo na TV Miramar. Depois fui me candidatar a vereador, me veio a ideia de ser candidato a vereador. E aí eu primeira vez? Eu fui uma vez só candidato a vereador. Aí Samuca fazia rádio e Nilvan também fazia rádio, os dois. E eu apresentava os 2 programas. Eu apresentava De Olho na Cidade, de 6 às 8 da manhã, e Cidade em Ação, de meio-dia às 2 da tarde. Na TV Miramar, no Canal 10, no Canal 4. E esse programa, Cidade em Ação, foi feito para o Jonas Batista. Foi produzido, nasceu com exclusividade para o Jonas Batista apresentar. Ele deixando a Record, que é Correio, e foi para lá. Mas com o tempo, Jonas Batista voltou para o sistema Correio, e aí ele me botaram para apresentar, e eu fiquei apresentando os 2. O Samuca Duarte foi conduzido do rádio para a televisão, fazer o meu horário de manhã, de 6 às 8. E o Nilvan Ferreira foi conduzido, ficou o contrário. Nilvan foi conduzido para o meu horário de manhã e o outro para de meio-dia, que esses 2 programas quem apresentava sou eu. Agora, mudando de programa, agora a gente vai falar sobre o seu programa de auditório também, que depois que foi o Super J Show, aí mudou de nome e virou J Ferreira é Show, que também era feito em teatros. Inclusive, eu já cheguei a acompanhar nessa época. Muita gente de João Pessoa, na Paraíba, conhece. Agora, o seu programa era um sucesso. Dava muita audiência em toda a Paraíba, em toda João Pessoa. Agora eu quero saber o que foi que levou você a sair do ar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha, o programa Super J Show, esse programa me eternizou na cabeça do povo. Inclusive, você trouxe folhas, muitos artistas nacionais. Muitos artistas nacionais. O Daniel famoso, ainda quando João Paulo estava aqui. Deixa eu te falar aqui, é o seguinte, Super J Show, eu entrei no rádio, mas a minha raiz é o seguinte, eu tive uma universidade muito extensa, porque
porque eu fui assim. Eu fui o locutor do parque de diversões, que antigamente o parque de diversões tinha um som possante, tinha um locutor que o povo pagava para ouvir uma música. E aí eu comecei a admirar um grande locutor chamado Gilberto Lima, do Sistema Globo de Comunicação, rádio, no Rio de Janeiro. Eu, como admirador desse, que eu achava muito bonito a maneira como ele se expressava, como ele conduzia o programa dele. E eu cheguei no parque do meu amigo, que também já partiu para a vida espiritual, o Ivanildo Damião. Isso é para chegar no Super J Show, viu? Cheguei no parque e disse assim, eu tenho vontade de ser locutor, porque você não deixa eu fazer sua locução aí um dia. Aí ele disse, não, mas eu já tenho um locutor. Eu disse, mas me dê uma oportunidade, só um dia. Eu gosto de falar, eu queria ser um locutor. Aí ele disse, não, por que você não vai para o rádio? Eu disse, mas para eu ir para o rádio, eu tenho que primeiro passar por aqui para pegar a intimidade com esse aparelho aí, que é o microfone. E ele disse, tá bom, no dia que fique sempre vindo por aqui, no dia que o locutor faltar, que ele bebe muito, um dia que ele tivesse em condições de fazer, eu vou botar você para testar. E ele me colocou. Teve um certo dia, numa quarta-feira, muito estrelada a noite, muita gente. Aí ele disse, olha, você quer ir hoje fazer o teste ali? Eu disse, eu só quero que o senhor me diga aqui como abre o microfone, como põe o disco. Aí ele me ensinou. Aí eu fui lá e fiz. Quando eu saí, ele disse, rapaz, você nunca trabalhou em rádio, não? Eu disse, não, senhor Vanderlei, eu tenho vontade no futuro. Ele disse, você não nasceu para isso aqui, não. Você é maior do que isso aqui. Aí eu digo, mas eu quero continuar aqui para aprender. Chamava desarnar. Só que eu estudava. E aí ele disse, então, tá bom, eu vou dispensar o cara, você vai ficar aí. E quando o parque sair daqui para outra cidade, eu digo, eu vou também. Se não for para muito longe, todo dia eu vou e todo dia eu volto. Ele disse, eu moro aqui, eu vou todo dia e volto, você volta comigo na carona. Eu digo, beleza. E deu certo. Um certo dia, ele me colocou no carro, parou na Barão do Triunfo, em João Pessoa, ali em frente a Valdir Acessórios, tem a Capitania dos Portos, ao lado era o Sistema Correio de Comunicação. Ele disse, vamos entrar aqui. E quando chegou lá, ele disse, olha, eu queria falar com o diretor aí. E o cara trouxe o diretor. Levou ele até o diretor. E o diretor pensava que eu era um filho dele. Ele disse, olha, eu queria falar com o senhor o seguinte, esse menino aqui é pronto para o rádio. Ele está no meu parque, mas por um descuido. Mas ele nasceu para o rádio, ele é um comunicador. Aí o cara disse assim, ele é comunicador ou locutor? Ele disse, ele é comunicador, eu nunca fui locutor, sempre fui comunicador. Ele é um comunicador. E aí o cara disse, então vamos fazer o teste. O cara me fez o roteiro e eu entrei e fiz um programa no estúdio gravado pelo inesquecível Moisés Stuart. E quando eu saí, Moisés disse, rapaz, eu acho que tu vai ficar trabalhando aqui. Tá certinho, tu vai dar só uma caprichadazinha mais no inglês, mas você deu certo aqui. E aí me veio o primeiro contrato. Aí o que eu fiz? O programa era musical e eu era jovem. Eu era um cara cabeludo e que muito atualizado com um momento muito jovem. Aí a juventude gostava demais do meu trabalho, da minha maneira como eu comunicava, mas eu era inspirado em alguém, né? E aí eu formei a caravana do J. Ferreira. Aí eu já pegava o cantor Baltazar, lançou o LP Sara, sucesso em todas as faixas do LP. Baltazar, você vai fazer parte da minha caravana. Aí apareceu o Carlos Alexandre, sucesso, passou 3 meses no qual é a música do Silvio Santos. Quando chegou aqui, você vai fazer parte da minha caravana. E aí o que foi que eu fiz? O circo armava em João Pessoa. Que eu chegava de Fusca Azul, com o nome Programa J. Ferreira, um show de rádio, e chamava a atenção. E eu descia do Fusca e quero falar com o dono do circo. Olha, eu tenho uma caravana, na minha caravana eu tenho o Baltazar, tenho o Carlos Alexandre,
eu tenho o Ronaldo Adriano, eu tenho a Gretchen. Aí você ainda tem as minhas dançarinas, eu tenho um grupo com 6 moças que faz fundo de palco para mim, e tem uma secretária de palco que me auxilia na ficha e quando eu esqueço o texto. Você anuncia aqui no seu circo, no seu público local, e eu anuncio no rádio. E aí eu contratava. E um circo informava o outro, daí a pouco eu tinha uma agenda extensa. João Pessoa, Pernambuco, Natal, os circos. E eu ia para os circos com a caravana, com minhas dançarinas. De repente, um dono do circo, o Antônio Barbosa, do Circo Palácio do Riso, ele olhou para mim e disse, olha, você nem precisa trazer Baltazar, nem precisa trazer Carlos Alexandre já morreu. Não precisa trazer Gretchen, não precisa trazer Sula Miranda, não precisa trazer ninguém. Só suas dançarinas e você. O sucesso da sua caravana é você. Eu digo, tu acha aqui da gente? Ele disse, dá. Dá. Você simula um programa de calouros, pega o público que está ali, e fica mais barato para você, você não vai pagar artista nenhum, e o dinheiro é todo seu. Você se ajeita só com suas bailarinas. E eu tinha um locutor para me apresentar, que era o Aldenes, conhece? Sim, da Mangabeira. Ele era novinho, menino novo de 15 anos, 16, ele me apresentava com aquela empolgação, e aí começou a dar certo sem precisar de levar artistas. Passei a ser o artista. E a caravana, muito sucesso, mas não existia televisão em João Pessoa. Televisão era negócio de Recife para frente. Eu digo, a primeira TV que entrar no ar aqui, eu vou botar essa caravana lá. E vou fazer o programa de auditório aí. Daí veio a faculdade. Eu passei pelo parque de diversões, passei pelo circo, passei pela porta da loja, passei pelos eventos de rua. E aí tive o prazer de lançar nos meus programas Chiclete com Banana, tive o prazer de lançar no meu programa Renato Fíveres. São bandas que são eternas, são sucessos permanentes. Depois Trepidantes, depois Folhas. Folhas e Trepidantes, quando lançaram seus primeiros LPs, o povo brasileiro pensava que eram 2 bandas internacionais, mas é uma aqui de Salgueiro, Pernambuco, e a outra de São Paulo. Mas porque não cantavam música brasileiras, né? Todas internacionais. Então, assim nasceu o Super J Show. Você sabia que a primeira televisão a ser Globo aqui em João Pessoa foi a TV que é Manaíra hoje. Quando ela entrou no ar, a TV Cabo Branco entrou em fase experimental com a Band, e a TV O Norte, que é Manaíra hoje, entrou com a Globo. E eu me afinava com o dono da TV O Norte, porque ele também era jornalista e já tinha sido radialista, apresentador de rádio e tudo mais. E a gente se entendia muito, eu conversava muito com ele, eu aprendia muito com ele. E aí ele dizia, não, aqui não dá, porque o padrão é Globo. E ele já tinha TV lá em Campina Grande, a Borborema, viu? Ele disse, aqui não dá, porque o padrão é Globo, Jota. Esse estilo não entra aqui. Mas eu creio que não vou ficar com a Globo, não, porque ela é muito exigente. Mas se eu pegar aqui uma outra dessas aí que eu não tenho que cumprir rigorosamente a grade, você é o cara. E deu tudo certo. Um certo dia, Silvio Santos fazia o namoro na TV e mandou para cá um casal, e a moça era daqui, mas morava em São Paulo, e ela disse, quando aceitou o rapaz como namorado, Silvio Santos disse, qual é o presente que você quer? Ela disse, eu quero ir dar uma volta na minha cidade. E ele mandou ela aqui para João Pessoa. Como a TV, o Norte, não deu total cobertura como tinha que dar, Silvio Santos tirou a programação do SBT. E a TV, o Norte, não estava preparada, que nesse tempo não era SBT, era TVS, TV Estúdio. A TV, o Norte, não estava preparada para uma programação local, porque foi muito em cima. Quando ele recebeu, foi o Guilhermano passando o telegrama, dizendo que o SBT, em virtude dele não ter cumprido algumas determinações no programa Namoro na TV,
estava tirando a programação dela do ar. Aí ele disse, o que é que eu faço? Não tinha ninguém. E eu fiquei 24 horas no ar. Primeiro eu fiz um programa na Avenida Dom Pedro II. A primeira providência foi solicitado o Departamento de Trânsito da Polícia Militar do Estado da Paraíba, fechamento da Avenida Dom Pedro II, e a gente instalou um palco ali e começou de 7 da manhã até às 19 horas um programa na rua, com as bandas chegando, entrando, com calor, com tudo, com bate-papo, com brincadeira, sem nem intervalo comercial. E aí, e agradou, porque era o povo vindo dos bairros e lotando ali a rua, e às 18 horas terminou. Aí entrou um noticiário com o Silvio Carlos, gente boa. Depois do noticiário voltava eu de novo. Como eu voltei? Tudo que passou durante o dia foi gravado, ele soltou no ar e foi à noite. E ele providenciando uma outra bandeira, uma outra TV para ter a programação nacional. E nós passamos 24... No dia seguinte, ele ainda não tinha fechado. Ele disse, Jota, então a gente tem que fazer um programa diferente. Porque a gente não pode estar fechando a rua direto. Vamos fazer um programa no estúdio, mas é o dia todo de novo. Beleza, então nós entramos ao vivo, aí eu fui usar o sucesso do programa. Fui às lojas, consegui geladeira, e consegui máquina de lavar, consegui aparelhos de TV, aparelhos de som. Nesse tempo existia o famoso videocassete, que hoje é coisa do passado, e consegui muitos prêmios valiosos. E aí eu comecei a dizer, hoje o dia é só de prêmios. Vamos aqui, eu vou ser a primeira pessoa que ligar, disser o bairro, e disser que hora terminou o programa ontem, que era coisa muito fácil, né? Já leva um fogão, esse fogão aqui, presente aqui. Nesse tempo existia uma rede de lojas chamada Arapuã, Lojas Arapuã, e essa loja fechou comigo. E aí eu disse, olha, tem isso aqui e tal, lá vai, estouro. No dia seguinte, a gente acordou com ela sendo manchete. Mas nós passamos 24 horas no ar. Daí o motivo pelo qual o dono da TV, ele gostava demais do nosso trabalho, mas porque existia também o desejo, a vontade e a satisfação de fazer. Assim como você. Você é uma pessoa muito jovem que está aqui, mas o seu futuro é justamente a televisão aberta. Logo, logo você vai fazer isso. Tenho certeza que você será a próxima bola da vez, pela sua vontade, pelo seu amor a essa atividade, a essa profissão. Não tenho a menor dúvida, porque eu me lembro muito bem quando você chegou lá no Teatro Lima Penante, lá no centro, lá na João Machado. Nós nos encontramos na rua, você me perguntando onde ficava o teatro. Eu disse para você, eu vou para lá agora, só não posso te levar porque o carro já vai cheio. E depois você chegou, e você ficou, e você se aproximou, e você mostrava a sua vontade. Hoje eu tenho gente assim, em Recife, na TVU, TV Universitária, passou por Jota Ferreira. Hoje eu tenho gente na Rede Globo de televisão, Edivaldo. Os pais moram em Mangabeira, ele trabalha no programa do Faustão. Ele começou sendo cabo-man. Hoje ele é master. Nesse último Big Brother que teve, ele estava no Big Brother. Saiu de lá, foi para trabalhar na produção do Big Brother. Hoje eu tenho gente... Ele gravou uma novela infantil que está passando na Band. Foi Edivaldo que gravou. E não é coisa assim que ele... Porque quando ele deixou o meu programa, ele disse, Jota, eu estou aqui há 12 anos no teu programa, e eu estou querendo ir para o Rio de Janeiro porque eu tenho um tio que trabalha de motorista numa empresa terceirizada de uma televisão. E ele disse que me apresenta lá e eu tenho vontade de trabalhar em TV lá para aquelas bandas. E ele foi. O tio dele apresentou ele numa televisão, ele não ficou numa grande produtora, depois ele foi para a televisão. E até hoje ele está na televisão. Hoje eu tenho assim, Chico Sátiro, Fernando Santana está para a banda de Pernambuco também, mas passou até pela TV Assembleia, é diretor de produção. Hoje eu tenho o meu amigo Sátiro, eu tenho o meu amigo... São todos os meus amigos, viu?
Almeida, Sátiro, Ório Martins, esse pessoal tudo passou pelo J. Ferreira, pelo programa Super J Show, pelo programa De Olho na Cidade. Depois, como você disse, foi ser J. Ferreira Show, seguinte, certo dia eu estou na redação, ele não lembra disso. Chega o Samuca Duarte, diz, Jota, que tal tu voltar com um programa de auditório, um auditorão, isso logo cedo, 5 horas da manhã, ele me dizendo isso. Eu digo, Samuca, é um programa muito trabalhoso, mas não está descartada a possibilidade. Eu já estava há 8 anos sem programa de auditório, só de estúdio. E aí eu fui e falei para a televisão produzir. Como é um programa caro, e ele é uma vez na semana, mas você passa a semana todinha trabalhando só ele, televisão no local nenhuma quer. Porque o que ela gasta para fazer os 3 telejornais, ela ia gastar só num de auditório. Aí eu fiz a proposta. Mas o dono da TV também foi um cara gentil. Ele disse, não, Jota, se tu quiser fazer com tua produção independente, tu faz. Te darei oportunidade e irei facilitar as coisas para você, porque eu conheço o seu trabalho, você é uma marca registrada e você conhece bem disso. Se você quiser fazer, faz. Eu digo, então tá bom, vou fazer. Você só me dá, ele disse, diga o horário que você quer para botar o programa. Eu disse, o horário que você tiver aí, eu quero. Até de madrugada eu boto esse programa no ar. E tenho a certeza do retorno do sucesso. Ele disse, então tá bom. E botou o programa de meio-dia no domingo. Deu certo. Depois ele precisou desse horário e eu fui para de manhã. Mas aí, quando eu fui produzir esse programa, conversando com minha produção, eu disse Super J Show. Aí eu tive uma produtora que fazia administração na Universidade Federal, administração da empresa, e ela disse, olha, eu não sou de televisão não, mas eu sempre lhe admirei quando era criança na televisão e tenho vontade de trabalhar com você, mas se eu fosse você, não botava Super J Show não. Se você botar J. Ferreira Show, porque Super J Show já passou, foi na outra, foi no passado. Esse agora no presente, você está mais novo, você está mais jovem. Eu disse, como é, rapaz? Eu estou mais jovem. Ela disse, sim, porque o senhor era muito gordo, eu pesava 148 quilos. Quando eu fui voltar com o programa de auditório, aí eu já estava pesando somente 102, perdi um bocado, né? Então ela dizia que eu estava mais jovem. E para falar a verdade, ela foi trabalhar lá na minha agência como secretária. E eu estava montando uma equipe para a produção desse programa. E na primeira gravação, que seria um piloto, eu contratei a produtora espia, que era do inesquecível Augusto Vasconcelos, que faleceu recentemente. E ela foi assistir o piloto. E eu botei uma menina na produção, a Daiane, eu botei para ser assistente de palco. Em uma certa hora eu fui entrar no auditório e disse, prêmios para o auditório. E ela não trouxe. E eu disse, mas a produção não mandou os prêmios para o auditório? Mais uma vez ela não se ligou. Eu disse, mas se a produção não traz, eu vou buscar. Aí saí, fui pegar, pensando eu que na edição o cara cortava isso aí, já ia aparecer eu entregando os prêmios no auditório. Aí eu fui lá, peguei os prêmios. Quando foi editar o programa, esse piloto, para mostrar na televisão o piloto, o que seria o programa. O Sátiro não cortou e eu perguntei para ele, por que você não tirou? Isso não ficou tão interessante, tu fosse tão espontâneo. Sátiro entende tudo, viu? Fosse tão espontâneo que eu achei interessante deixar isso aí. E eu digo, rapaz, mas tá bom, isso é um piloto, lá eu explico na hora, né? E quando a gente foi ver no Master da TV Arapuã, com o diretor-presidente, o nosso João Gregório, ele olhou e disse, ô Jota, esse é o programa já de sábado agora? Eu disse, não,
Isso é um piloto para você ver o que é programa. Eu disse, não, rapaz, se fosse tu botar, era esse mesmo no ar. Eu disse, não, mas tem algumas coisas aí que eu vou cortar aí, vai ficar menor, né? Aí ele disse, o que é que tu vai cortar? Eu disse, essa parte que eu estou dizendo, vou no auditório, se a produção não traz, eu vou buscar. Ele disse, essa aí é a melhor que tem, fosse você deixar, não bota esse programa no ar. E aí, eu disse, deixa eu gravar mais 3, que eu já fico com 4 programas na casa. Aí bota o primeiro, ele disse, mas bota esse. Beleza, aí eu gravei, fiz mais 3 gravações, tudo lá em Cabedelo, naquele teatro Santa Catarina. E aí, quando eu cheguei para ele, ele disse, bota aquele primeiro, aí depois você sai botando o resto. Porque eu não sei se você entende assim, se a sua produção entende assim, mas é um pensamento meu, todas as vezes que eu faço programa gravado, eu gravo 4, porque a semana que vem, se eu adoecer, eu já tenho o material pronto. E é sempre bom, porque você chega 2 dias antes, entrega na televisão, a televisão dá uma revisada, se achar alguma coisa que tem que mudar, a gente dá tempo de mudar. E aí eu sempre, quando mandava um programa para a televisão, eu tinha 3, 4, já guardado. E eu passei com esse programa J. Ferreira Show na TV Arapuã 6 anos. Nesses 6 anos, eu passei 1 ano reprisando. Porque aí eu já estava cansado, eu tive um trombo na perna esquerda, eu sou um diabético, eu descobri que era cardiopata, hipertenso. Aí eu digo, então vou ter que me tratar. Aí cheguei para o dono da televisão, disse, isso foi em 2018. A gente está em 2020, faz 2 anos. Cheguei para o diretor Cleonaldo Clementino Paletó, meu grande amigo das antigas, diretor do Sistema Arapuã. Disse, Cleonaldo, esse aqui é o meu último programa de auditório. Não estou me despedindo porque nem eu sabia que ia deixar. E se eu tive essa ideia agora, depois que comecei a me tratar, que descobri que eu tenho todas essas doenças aqui, então esse aqui é meu último programa. Aí ele disse, não, isso não é comigo não, Jota. Sou eu que resolvo isso não. Quem resolve isso é o dono da empresa. Eu digo, não, mas você não é o superintendente, você não é quem resolve tudo isso aqui. Ele disse, resolve dos outros. O seu é direto com o dono, porque o dono foi que permitiu você botar o programa no ar. Você conversa com ele, como é que vai tirar o programa do ar, Jota? Eu digo, não, eu vou sair do ar. Aí fui argumentar que não queria cansar a minha imagem, que fazia muito tempo que eu tinha programa de televisão, que queria dar uma parada, etc. e tal. Aí ele vai, chama o dono disse, diga, Jota, que vem aqui. Quando eu cheguei lá, o João Gregório disse, Jota, tirar o programa do ar, Jota? Tu vai sair do ar, Jota? Digo, vou. João, eu já tenho quase 60, daqui a pouco eu já estou com... Ele disse, não, o Raul Gil tem quase 90, o Silvio Santos tem quase 100. Eu disse, é uma outra realidade. Eu sou um cara que tenho quase 60, estou cheio de doença aqui, aí mostrei a ele. Aí ele disse, não, dê uma parada, depois volto, mas não sabe de vez, não. Até hoje, quando eu o encontro por acaso na rua, ele, quando é que vai voltar? Eu digo, acho que mais não. Acho que não vou mais voltar. Ele diz, não, o futuro a Deus pertence, homem. A televisão está aí, você está vivo. O que é que falta? Mas porque assim... Ó, eu vim hoje para o teu programa, tu me chamasse no começo da semana. Inclusive, tu tinha me chamado uma vez e não sei por qual motivo não deu para chegar aqui. Eu cheguei hoje atrasado. Não era de 3? Eu cheguei aqui de quase 3h30, meia hora atrasado. Imagine se fosse eu o âncora desse programa e o programa fosse ao vivo. Era complicado, né? Eu almoçar, ou dormir um pouquinho e quando acorda, rapaz, é de 3 horas o programa, já são 3h17 agora, 3h17 eu estou aqui. Aí fui tomar banho, fui me preparar e tudo mais. Depois, quando entrei no carro, você tem que abastecer, ainda parei no posto e atrasei com você. E não podia faltar, porque você já disse lá, olha, mas se for vir, venha de verdade, que da outra vez você disse e eu fiquei aqui chupando dedo, você não veio. Eu não posso faltar com você. O programa pode ser numa caixa de som na rua. Se me chamou para dar uma entrevista, eu vou. Pelo respeito, pela consideração da pessoa que me chamou. Eu preciso respeitar. Por isso que eu digo a você que eu passei pela maior
universidade de comunicação do mundo. Mas digo isso com muita humildade, com muita simplicidade, porque no ônibus da vida, o motorista e o dono do ônibus também são passageiros. Ok, meu irmão, respondi. Falei demais, não foi? Falou um bocadinho. Valeu, J. Ferreira, conosco no nosso programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. E as portas estão sempre abertas também, quando quiser voltar e contar mais histórias da televisão paraibana. Obrigado. Ok, meu caro Jodson Cássio. Ultimamente, porque tu sabe que quem é do mar não enjoa, eu estou na Rádio Sanhauá, no departamento comercial, e não sou âncora do programa, porque também não tenho essa vaidade. Mas se quiser, serei a hora que quiser, em outro horário, porque lá tem um âncora muito bom, pessoa pela qual eu me entendo bem com ela, e a respeito, que é o Gilson Alves, e de segunda a sexta estou por lá, de 8 às 10 da manhã, naquela bancada, é um programa de cunho político, e nós estamos lá apenas para não perder a prática e não enferrujar. Eu tenho que, de vez em quando, estar clinicando, o médico tem que estar na clínica, né? Senão ele deixa de ser médico, ele acaba enferrujando e esquecendo as coisas. Mas assim, agradeço a você pelo convite, agradeço a todos da produção, esse pessoal aí que nos deu aí o apoio técnico com os cortes nas imagens, outros já posicionando as câmeras. É o Edson Pessoa que está lá no O Edson Pessoa é um grande profissional. Eu tive o prazer de trabalhar com o Edson na TV e ele sempre me convida, ele já me convidou para fazer um programa aqui e eu sempre disse para ele, vamos dar um tempo. Eu nunca disse não, porque eu nunca posso dizer nem bebo da água, nem como da comida, que de uma hora para outra dá uma sede, né? O cara vai ter que beber água. Dá muita sede. Então, assim, o Edson sempre me fez o convite, eu sempre agradeci, já estive aqui outras vezes, até conversei com você e tudo mais. Mas, assim, eu não me considero ainda um cara pronto e preparado para cumprir o horário, porque eu passei muito tempo no ar, eu entrei no ar em 1977, no rádio, depois na televisão. Já fiz tudo que você possa imaginar na televisão, já apresentei um telejornal, o Jornal Eletrônico do Norte, já fui repórter de externa, já fui apresentador de auditório, já fiz programa de variedades. Então, eu pensava de sair do ar antes de cansar a minha imagem. Antes do camarada dizer assim, vixe Maria, só dá esse cara na televisão, eu não aguento mais ver esse cara. Quando eu ligo a televisão que está esse cara, eu tenho que mudar de canal, porque esse cara está há muito tempo sair, deixando assim ainda a vontade e o desejo da população em me ver mais uma vez na televisão. Queremos. Por isso, agradeço a Deus essa oportunidade, a você por ter me convidado, a sua produção e a todos do apoio técnico aí. Um abraço e a sua plateia aí também. Por sinal, uma plateia muito bonita aí, muito jovem, viu? Um abraço para todos e o meu coração aplaude a todos vocês que estão em casa. Felicidade. Valeu. Esse foi J. Ferreira aqui do nosso programa. Valeu, Jota!